O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Representantes de Maduro e Guaidó fazem reuniões na Noruega. A Noruega, né, esse foi inclusive, né, para completar o bingo, né, o tema da minha coluna de hoje na Gazeta. Tudo que você sempre quis saber sobre a Noruega e nunca teve coragem de perguntar. Exatamente, eu só não falo de bacalhau. E black metal? Puta, também não falei. Puta, era uma desculpa, hein? Era uma puta, perdi a chance de falar de Immortal. De Gogoró. A gente vai fechar o programa hoje com Immortal, então. Brincadeiras à parte. A Noruega está tentando, né, cumprir um papel que basicamente outros países quase não teria como, né, cumprir, que é de ser uma ponte de diálogo entre o governo Maduro, na Venezuela, e as forças da oposição. Um país que poderia fazer essa ponte, né, seria o Brasil, porém o Brasil claramente ele não tem como posar de um mediador desinteressado, e o Uruguai certamente se propõe a fazer esse papel, inclusive especula-se que o Uruguai que abriu essa ponte com a Noruega, né, talvez por considerar que a Noruega vai ter ali mais estofo, né, a Noruega tem ali mais... Não tem tanta camisa, né, quanto no futebol, mas tem ali, digamos assim, mais capital político e capital talvez até literal também, né? Então, na Noruega, estão representados, né, representando a oposição do governo, né, dois assessores próximos ao Guaidó, o ex-deputado Gerardo Blyde e o ex-ministro Fernando Martínez Motola e o vice-presidente da Assembleia Nacional. Lembrando, a Assembleia Nacional, ela é declarada em desacato pela Suprema Corte, né, a gente comentou isso no programa quando aconteceu, o programa já existia, e a Assembleia Nacional é o parlamento que se considera o parlamento legítimo da Venezuela, né, em contraste à Assembleia Constituinte, que é o parlamento pró-Maduro, reconhecido pela Suprema Corte. E aí entra, né, a primeira, né, o nome desse vice-presidente da Assembleia Nacional. Ele é o Stalin Gonzalez. Não é brincadeira. Né, não é brincadeira. Então, assim, ia ser muito engraçado se ele fosse eleito presidente da Venezuela e tivesse uma reunião com o Equador. Né, ia ser o Lenin e o Stalin. Tem algum político no mundo chamado Trotsky? Deve ter. Deve ter. Mas, então assim, o vice-presidente da Assembleia Nacional se chama Stalin Gonzalez, ele é da oposição. Representando o governo estão o ministro da Comunicação, Jorge Rodrigues, e o governador do estado de Miranda, o Héctor Rodrigues. O Maduro, inclusive, no seu programa televisivo, ele disse que o ministro da Comunicação está numa missão muito importante fora da Venezuela. Foi a primeira dica dessas conversas que foram confirmadas na quarta-feira à noite pela Reuters, tá? Segundo informantes do governo norueguês. O Guaidó, depois da matéria da Reuters, tuitou sobre o assunto, confirmando que estão ocorrendo essas conversas, que são conversas sérias e tudo mais. Então, assim, primeiro, por que a Noruega? Né, a Noruega ela busca ali colocar uma posição de mediadora, um país neutro, né, historicamente neutro, embora não seja totalmente neutro, ao contrário da Suíça, porque a Noruega é parte da OTAN, mas é basicamente só isso, porque Ou da própria Suécia. Sim, a Suécia também não é parte da OTAN. E na Segunda Guerra Mundial se manteve neutra, assim como a Suíça. Então, foi interessante você lembrar disso, porque a Segunda Guerra Mundial é o que explica a Noruega ter entrado na OTAN. Porque a Noruega ela declarou neutralidade,
Só que a Alemanha nazista falou, legal, e daí? Preciso... Neutro pra quem? Preciso dos seus minerais, preciso da sua costa para... Dos seus fiordes. Dos seus fiordes para esconder o Tirpitz e das suas costas para conseguir atacar a Inglaterra. Então, a Noruega, vendo que a sua posição geográfica, por ser estratégica, porque assim, a partir da Noruega você controla o Ártico inteiro, você consegue controlar o Ártico inteiro, porque a Noruega é um filetizão na Escandinávia, né? Quem jogava Comandos 1 sabe disso. E aí, a partir da Noruega... Então, assim, com a Segunda Guerra Mundial e ela ter sido invadida e ocupada, a Noruega, pós-guerra, falou, ok, vamos entrar na OTAN como uma maneira ali de impedir que a União Soviética invada a gente. Né? Eventualmente. E teve até alguns problemas fronteiriços. Inclusive é muito engraçado o mapa da Noruega. Se você abrir um mapa da Noruega mesmo, porque ela é meio que se dobra assim, né? Porque ao contrário do que algumas pessoas acham, a Terra é redonda. Então assim, a gente está acostumado a ver o mapa plano e pensa ali nesse filete de Noruega, mas ela na verdade ela faz meio que uma curva assim. A Noruega é meio que um formato de bumerangue quase. Só precisava ter um pouquinho mais ali. Se juntasse Noruega e Finlândia, virava um bumerangue. Cara, a gente fala umas coisas que eu não sei porque as pessoas nos ouvem. Mas, então, a Noruega, né, busca essa projeção de prestígio. Né? A Noruega sempre busca... É uma forma, inclusive, de garantir a sua independência. Né? A Noruega sempre se colocar como uma mediadora, um país neutro, cedia o Nobel da Paz... Tá? O prêmio Nobel, ele tradicionalmente é sueco, porém o Nobel da Paz é norueguês. Porque quando o Alfred Nobel estava vivo, Suécia e Noruega viviam uma união de coroas. Tá? Inclusive teve um ouvinte no Twitter, acho que você não deve ter visto. Eu mencionei isso no Twitter e ele sugeriu a piadinha de que uma união de coroas são 2 senhoras morando juntas. E ele marcou você. Porque infelizmente eu não vi. Porque ele sabe que isso faz o seu gênero aí de humor. Então assim... O que está, né, em jogo ali na Noruega? Né? Quais são os papos? No final de semana, do dia 11, o Guaidó convocou novas manifestações em Caracas. Só que essas foram extremamente murchas, foram 2.000 pessoas. Tá? Então, assim, comparado com as outras, comparado com outras circunstâncias, é muito pouca gente. Então, assim, o Maduro sabe que ele não pode simplesmente prender o Guaidó ou sei lá, mandar matar o cara, não sei, alguma coisa assim, porque do ponto de vista internacional vai pegar muito mal, porque tem países que reconhecem o Guaidó como o legítimo líder da Venezuela. Por outro lado, o Guaidó não tem muque para derrubar o Maduro. Os militares estão com o Maduro, as pessoas já não foram mais à manifestação, já estão também... O Guaidó depois, não é mais... Depois daquele blefe ao lado do Leopoldo Lopes, ele perdeu... muita moral. Sim, assim. Né? Se juntou com o Leopoldo Lopes, que é uma figura controversa. Então, assim, e o Guaidó perdeu aquele gostinho de novidade. Né? As pessoas já meio que... isso aí de novo. Já começa a desconfiar dele também. Então, é aquela coisa, um não consegue derrubar o outro, mas um não consegue conviver com o outro. Né? O Wither Redoubt, do U2, a trilha sonora. Meu Deus. E... então... Isso acaba fortalecendo a ideia de conversas para, eventualmente, uma solução política e pacífica do impasse. Na terça-feira, 4 deputados foram declarados como traidores pela Suprema Corte, tiveram seu mandato de prisão. Alguns deles, inclusive, se refugiaram em embaixadas estrangeiras. Depois, mais perto agora, né, vulgo ontem, quinta-feira, a Embaixada da Venezuela nos Estados Unidos, a polícia de Washington entrou no prédio para prender 4 ativistas que estavam ocupando o edifício para impedir que o enviado do Juan Guaidó assumisse o posto de embaixador. O governo Maduro disse que o governo Donald Trump violou o prédio da embaixada, que é uma grave violação do direito internacional. Já a polícia de Washington disse que, na verdade, eles cumpriram o mandato judicial e que a ocupação do prédio que era ilegítima. E aí, no fim das contas, então, nós temos esse impasse. Então, na Noruega vão se encontrar oposição e governo Maduro. O que cada um quer? Nós temos aqui, agora, basicamente, 5 atores envolvidos. E aí a Noruega, os diplomatas noruegueses, vão ter que costurar um acordo entre esses 5. Tá? Segundo as informações também da Reuters, os atores venezuelanos não estão em negociação direta.
tá? Todos os contatos são intermediados por diplomatas noruegueses. Então, o norueguês vai lá, se encontra com o pró-Maduro, come o bacalhau. O outro norueguês vai lá, se encontra com a oposição, comem arenque. E aí eles vão levando as informações e vão fazendo essa ponte. Porque se provavelmente colocar os dois na mesma mesa, um vai começar a xingar o outro, vai acusar o outro de alguma coisa, vai dizer que sua mãe é aquilo, entendeu? E tudo mais. E aí, quais são esses 5 atores? Internacionais são Estados Unidos e Rússia e China. Rússia e China eu estou contando como um só. Internos são Maduro, oposição e militares / judiciário. Teve uma matéria muito interessante que saiu essa semana, tá, no Washington Post, que se chama assim na versão em português: Bastidores revelam por que plano de opositores para derrubar Maduro deu errado. Em resumo, o presidente da Suprema Corte, o Michael Moreno, faria parte do complô contra o Maduro, no dia 29, e ele daria, né, soltaria ali um parecer, enfim, uma ordem como como chefe do judiciário, dizendo que o Maduro está em traidor, correu em crimes, restaurando a Assembleia Nacional e então pedindo para os militares cumprirem suas ordens constitucionais. Aí teria rolado ali um desentendimento por 2 motivos. Primeiro, o Michael Moreno ficou com medo da falta de garantias, dizendo, olha só, se o processo der errado, eu tô ferrado, né? Quem garante aqui a minha segurança? Quem vai garantir a minha segurança, meu bem-estar, minhas coisas? E o segundo foi, ele disse, por que o Guaidó? O Guaidó, palavras dele, segundo essa matéria do Washington Post, o Guaidó é visto como um fantoche dos Estados Unidos. Precisa de uma figura mais sólida. Por que não eu? Né? Ou seja, por que eu não declaro Maduro um criminoso e peço para as Forças Armadas tirarem ele do poder e me colocarem no poder para liderar essa transição? E aí os caras viram que não deu certo, né? Não ia dar muito certo. Só que, segundo essa mesma matéria, que contou com colaboração do ex-chefe, né, do Serviço Bolivariano de Inteligência, o Christopher Figueira, que foi demitido pelo seu envolvimento no movimento do Guaidó, na chamada Operação Liberdade, os militares não quiseram agir por falta desse respaldo jurídico. Olha, se o chefe da Suprema Corte não vai dar esse respaldo jurídico, então a gente não vai fazer nada. Então, assim, por isso que eu contei os militares do judiciário, também por isso, e a gente sempre comenta aqui que os militares são o pilar do poder Maduro. Inclusive, assim, eu vou fazer uma alfinetada meio de babaca, mas tem um colunista aí, né, que parece que tá achando que descobriu a pólvora, né, porque essa semana falou que não, são os militares que sustentam Maduro, não tem jeito, tem que falar com os militares venezuelanos. A gente tá falando isso aqui tem mais de um ano, o Mourão já falou isso, entendeu? E aí a pessoa vem e acha que tá inventando a pólvora, descobrindo a América por fax. Então, enfim, feita essa alfinetada aqui meio babaca, mas eu sei que eu sou babaca ao fazer essa alfinetada, mas é que tem coisas que você vê que você meio que você perde a paciência, entendeu? Então, assim, os militares não agiram por conta dessa falta de respaldo jurídico. Então, por isso são 5 atores. O que os Estados Unidos quer? Que é o Maduro fora, para voltar a ter uma presença maior na economia venezuelana, por considerar que a Venezuela hoje é um elemento de desestabilização regional, pela crise de refugiados, pelo governo Maduro, e para afastar os chineses do petróleo venezuelano. A gente sempre comenta isso aqui. O principal interesse dos Estados Unidos não é diretamente no petróleo venezuelano, é afastar os chineses do petróleo venezuelano. Quais são os interesses de Rússia e China? Eles botaram bilhões na economia da Venezuela. Eles querem garantias de que esse dinheiro vai voltar. Tem Rússia entrando e saindo da Venezuela faz anos, né? Sim. E assim, é aquela coisa, olha, tudo bem, vocês querem que o Maduro rode? Beleza, mas a grana que a gente botou lá, como é que fica? Vai ter, né, quem vai pagar, vão reconhecer a nossa presença lá, porque a Rosneft está lá, assim, a Sinopec está lá. E assim, por mais que seja muito tentador, né, mostrar assim que a Venezuela é uma proxy war que remete à Guerra Fria,
não é uma questão ideológica o que está rolando na Venezuela, é uma questão de grana. Principalmente grana, economia, né? Acesso ao petróleo, é o que você falou. Não é. O Putin e o Maduro, eles não têm nada em comum. Inclusive tem um repórter russo, que é sempre difícil, né, ter informações sobre isso. Diz que o Putin detesta o Maduro. Tá? Considera o Maduro um incompetente. O que não estaria de todo errado, inclusive. Mas assim, o Putin e o Maduro não devem ter muita coisa em comum, do ponto de vista ideológico. Eu acho que o Putin se dava melhor com o Chaves. Até isso... por uma trajetória parecida, né? Então, assim, interesse da China e da Rússia olha, se os Estados Unidos garantir a nossa grana lá, e a gente conseguir barganhar alguma coisa, beleza. Então, por exemplo... Nesse sentido, eu acho muito difícil a Venezuela se transformar num Vietnã caribenho. Teve alguém que falou isso, né? Bem improvável. E assim, a Rússia, por exemplo, pode virar e falar, olha, vamos fazer o seguinte, Estados Unidos, eu paro de mandar armas para a Venezuela e vocês param de mandar armas para a Ucrânia. Que tal? Fechou? Vamos combinar, assim. Fechou? Esse é o seu quintal, esse é o meu quintal, beleza? Então, assim, é moeda de troca, é interesse, tá? Vamos repetir, não tem amizade, tem interesse. Interesse do Maduro e do seu círculo mais próximo, garantir o próprio pescoço, né? Ou seja, garantir ali alguma forma de eventual anistia, um papel numa transição política, né? Garantir que não vão fazer com ele o que fizeram com o Ceausescu. A oposição quer chegar ao poder, né? Quer uma abertura do regime, quer o retorno dos refugiados e uma libertação dos presos políticos, como era o caso do Leopoldo Lopes. Eu não estou falando que eles querem chegar no poder pelo poder, é uma coisa meio... é o Sauron. Não estou falando isso, mas, por exemplo, a questão dos presos políticos certamente influencia. E, finalmente, os militares do judiciário são a grande incógnita nesse aspecto, por quê? O Guaidó... ele sendo deputado ou não, enfim, ele tem uma posição ideológica e ele tem uma postura do seu partido, uma postura eleitoral, ele é um agente político, por natureza. O Guaidó, o Stalin Gonzalez, o Maduro, o Leopoldo Lopes, a Delcy Rodrigues, quem for, todo mundo. Agora, os militares e o judiciário é aquela coisa. O cara, teoricamente, ele é militar, general, né? Pensando nos oficiais, especialmente, né? O cara é general, antes de ser general foi coronel, major, tudo mais. Seja com Maduro no poder, seja com Chaves no poder, seja com Capriles no poder, entendeu? É aquela coisa, o cara, a trajetória militar dele, num regime democrático, passa por diversos governos. Mesma coisa o estamento do judiciário. O cara é juiz, independente de quem esteja no poder. O cara que é juiz federal. O cara que é juiz estadual, ele é juiz independente do governador que esteja no poder. Então, como é que ficam essas figuras? Especialmente os que são muito atrelados ao regime Maduro. O padrino, que é o comandante das Forças Armadas venezuelanas hoje, o garantidor do poder do Maduro. Como é que fica ele a partir no dia seguinte que o Maduro cair? Essa é a grande questão, é o dia seguinte. Não é, não, vamos fazer o seguinte, o Maduro sai e aí todo mundo dá as mãos e dança Hakuna Matata. Não, peraí, como é que vai ser o dia seguinte? Eu vou voltar pro meu quartel, eu vou pra reserva, eu vou ser julgado, vai ter uma anistia, entendeu? Eu vou ter que fugir pra algum lugar. Essa é a grande questão. Pros juízes, pros promotores, procuradores, generais, coronéis, todas essas carreiras de Estado que podem ser afetados por esse processo, né? Então, os noruegueses vão ter que dar um jeito aí de consertar com C, né, todos esses interesses. Saindo da Venezuela, fazendo um breve giro, o Belize é América Latina? Isso que eu tava pensando aqui, que é o corpo mais exótico, assim, da América Central, né? Porque o Belize fala inglês, né? Foi posse inglesa. Então, assim, mas vamos considerar a vizinhança, vai? Né? No Belize saíram os resultados oficiais do plebiscito que foi realizado no dia 8. Né? A gente não comentou do plebiscito no programa passado, porque ainda não tinha os resultados oficiais finais sobre a resolução de uma disputa fronteiriça com a Guatemala, que a gente também já explicou. A Guatemala basicamente reivindica
metade do território de Belize. Na verdade, quase todo o território de Belize. Uma das justificativas, inclusive, é o Tratado de Tordesilhas. Né? Se você acha que o Tratado de Tordesilhas não serve pra nada, tá aí. 2019, estamos falando de Tratado de Tordesilhas. E assim, se Belize aceitar as pretensões da Guatemala, a Guatemala vai poder querer anexar todo mundo ali na América Central. E aí, a pergunta era se a população belizenha aceitava que as reivindicações da Guatemala sobre territórios fossem submetidas à Corte Internacional de Justiça, a CIJ, que resolve pendências entre estados, para uma solução final. Ou seja, o que a CIJ decidir vai ser acatado pelos dois países, vai ser a solução final. Tá? Se a CIJ falar, olha, a Guatemala é dona do rolê inteiro, então beleza, a Guatemala é dona do rolê inteiro. Se a CIJ falar, a Guatemala não tem direito a nada, a Guatemala não tem direito a nada. E 65% do eleitorado compareceu, e desses 65%, 55% aprovou que o Belize aceite a jurisdição da CIJ nessa disputa com a Guatemala. A população guatemalteca já tinha votado isso, já tinha aceitado, então o assunto vai para a CIJ e vai demorar alguns anos, né, para ter um resultado final, mas então a população belizenha aceitou com 97 mil votos. Tá? Ou seja, o número de votantes não encheria o Maracanã nos velhos tempos. E o gentílico pode ser tanto belizenho quanto belizense. Eu prefiro o belizenho porque ele, não sei, ele é mais harmônico ao ouvido. Aí nós vamos para a Colômbia, né, onde o presidente Iván Duque pediu ao Guaidó que autorize, olha só, que as Forças Armadas colombianas possam agir contra o Exército de Libertação Nacional que se refugia em território venezuelano. Então, assim, eu não sei se isso daqui foi uma oferta honesta, movida por vontade de pegar o ELN, alguma coisa assim, ou se foi uma doideira da cabeça dele. Porque ele tá basicamente falando, Guaidó, posso dar uns tiros numa galera dentro da Venezuela? E aí os militares venezuelanos não vão aceitar isso numa boa também. Pois é. Né? Então, assim... Até porque não é o Guaidó que eles obedecem, como a gente falou agora. Atrás. Exatamente. Então, assim, uma coisa é o problema da ELN. Outra coisa é ele virar e falar, olha, é o seguinte, eu posso entrar aí na Venezuela para pegar os caras? Então é complicado. Lembrando que na década de 1990 o Brasil teve autorização da Colômbia para fazer uma operação contra as Farc em território colombiano, mas era uma situação completamente diferente. E a outra notícia é que o Néstor Humberto Martínez, o procurador-geral da Colômbia, renunciou por resposta ao Tribunal Especial para a Paz, né? O Tribunal Especial para julgar os ex-integrantes das Farc, decidiu libertar o Jesus Santrich, que era um líder das Farc e que é acusado pelos Estados Unidos de ter traficado drogas depois do acordo de paz entre Colômbia e Farc. Ou seja, ele teria violado o acordo. E aí, o Tribunal Especial disse que não poderia ser julgado, né, acusado pelos Estados Unidos e não iria extraditá-lo para enfrentar as acusações, então ele é libertado. Ele foi libertado. Só que assim, não é um caso jurídico, tá, gente? É um caso extremamente político, porque o Jesus Santrich, ele era uma das lideranças das Farc, que participou por 4 anos, inclusive, das conversas de paz. E aí, quando o tribunal disse, olha, não vamos extraditar ele, ele está livre, o procurador-geral renunciou, dizendo que aquilo lá era uma vergonha, dizendo que a sua devoção pelo Estado de Direito o impedia de libertar o Jesus Santrich. Tá? Então, isso põe ainda mais lenha na fogueira na postura do governo colombiano do Duque de tentar revisar pontos do acordo de paz assinado no governo anterior. Tá? Vamos ao Peru, onde a ex-prefeita de Lima, a Susana Villarán, foi presa de forma preventiva por 18 meses. A gente já comentou aqui como é absurdo uma prisão preventiva durar 1 ano e meio. Tá? 1 ano e meio é uma condenação, não é uma prisão preventiva. Mas, enfim, por ter confessado, né, que durante a sua administração na prefeitura de Lima,
a Odebrecht e a OAS teriam ali vários esquemas ali, a gente falou da construção do metrô de Lima, né, por conta do suicídio do ex-presidente Alan Garcia, e ela disse, sim, que suas campanhas receberam fundos das empresas, porém não foram subornos, porque ela não privilegiou as empresas e ela não embolsou nada. Ela disse que as empresas colaboraram para as campanhas. Não foi dinheiro para ela, não foi suborno. Não tem uma coisa a ver com a outra. Entendeu? É coincidência. Pois é. A Odebrecht quis contribuir para minha campanha porque eles me acham legal. Entendeu? Se meu pai me deu $1 milhão é porque eu mereci. Então, mas agora falando sério, a ex-prefeita de Lima, então, mais, né, uma pessoa envolvida aí no caso do Odebrecht questão. Aí vimos agora para o Brasil, tá? Com 4 breves notícias. Uma é que o governo brasileiro cancelou a Semana do Clima, né, a Climate Week, que seria realizada em Salvador, de 19 a 23 de agosto, tá? Que é um evento organizado pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A Convenção Quadro que começa ali com a popular Rio 92. E aí o que acontece? Vai ser um dos principais eventos, né, sobre o tema climático antes da COP25, que vai ser realizada em dezembro em Santiago do Chile, que seria no Brasil. E veja, ela foi para o Chile. Muitos integrantes do governo gostam de elogiar o Chile, e o Chile vai receber a Conferência do Clima. Isso não faz o Chile um país taxidermista. Só que o mais bizarro, meu caro Matias, é que o Ministério do Meio Ambiente... O anti-ministério, né? Disse que solicitou cancelar, né, a Semana do Clima em Salvador, alegando, né, falta de dinheiro, falta de financiamento para ela. Tá? Já que 95%, né, da verba da pasta para mudanças climáticas foram contingenciados. A questão é que o evento ia ser bancado pela ONU. Pois é. O Brasil não ia bancar o evento. E aí o ACM Neto, prefeito de Salvador, e que até onde se sabe é da base governista. Sim, ele assim... O ACM Neto, de certa forma, ele busca também se mostrar ali como uma alternativa à direita em relação ao Bolsonaro, né? Um pouco parecido com o Dória. Disse que, olha, a gente ainda tem interesse em sediar o evento, viu? A gente ainda topa. A Prefeitura de Salvador e o governo da Bahia sequer teriam sido avisados da decisão do governo federal. E é aquela coisa, você já está esperando um evento, é um evento que vai chegar gente, indústria do turismo, fazer contatos, o ACM Neto, inclusive, ali, né, se projetar, se mostrar, tirar foto. Não sei quem vai vir para esse evento, mas sei lá, vem o Macron. Segundo o Ricardo Salles, vão vir os de sempre. Mas sei lá, vem o Macron, entendeu? Aí o ACM Neto tira foto do lado do Macron, pá, entendeu? Vão lá, conversam um pouco. Não, e mesmo assim, o Ministério do Meio Ambiente, na figura do antiministro, que é um cara ligado ao agronegócio e não faz a mínima questão de esconder esses laços, né? Até por isso, para ele soa desinteressante mesmo um evento em relação à mudança climática. Ele ainda vende o evento por menos, dizendo que é só uma questão turística. E daí, cara pálida? Pois é. Mesmo que seja só turismo, isso. É dinheiro entrando no país. Sim, ainda mais um destino que que já tem uma indústria do turismo muito forte, que é Salvador, né? Então, assim, você já tem pessoas ali que já trabalham com o turismo, então elas querem esse tipo de evento, eles querem essas visitas. E vou repetir, a justificativa que foi dada não faz sentido nenhum. Né? Outra notícia, essa vem do Igor Gillow, né, da Folha de São Paulo, não sei se a pronúncia do sobrenome dele está correta, de que responsável para assuntos estratégicos do Ministério das Relações Exteriores de Israel, o Joshua Zarka, se encontrou com representantes do governo brasileiro para solicitar que o Brasil endureça sua posição em relação ao Irã. Tá? Pedindo, né,
que o Brasil mostre, né, uma postura mais pró-Israel nessa questão e, eventualmente, venha... Não sei se ele pediu por sanções contra o Irã, enfim, não sei se ele pediu por quais medidas ele pediu, e nenhuma organização responsável envolvida comentou abertamente o tema. O encontro teria sido ali, né, fora da agenda, um encontro a portas fechadas, por isso que inclusive fiz questão de citar a fonte, porque a fonte não é nós dois, tá? Não é pra BIM achar que a gente tem escuta em algum lugar. E aí, mais duas notícias. Uma, não chega a ser exatamente uma notícia por si, é só uma pulguinha atrás da orelha, que saiu uma coluna na Deutsche Welle, em português, chamada Brasil e Alemanha, o casamento acabou? Interrogação. Assinada pela Astrid Prange. Tá? Primeiro, vamos lembrar que a Deutsche Welle ela é um veículo de imprensa, que seus jornalistas têm liberdade de ação, porém a Deutsche Welle é financiada pelo governo alemão. Ela tem independência, tá? Inclusive na sua ata fundadora e tal, só que ela é do governo alemão. Então, é interessante de se pensar, talvez, né, se as inspirações, as bases para esse texto não vêm, eventualmente, de fontes alemãs, de fontes do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. Né? Inclusive, o texto cita o Heiko Maas, né, o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, e comentando que as relações Brasil-Alemanha esfriaram muito desde o impeachment da Dilma. E que nos últimos tempos ainda esfriaram ainda mais. E que no dia 28 de maio, né, será realizada uma conferência sobre a América Latina em Berlim, com a presença de diversos chanceleres e ministros de Relações Exteriores da região. E o Ernesto Araújo não vai atender o convite oficial do ministro Heiko Maas. Então, assim... as relações Brasil-Alemanha, elas, além de ter um potencial enorme, elas são enormes. E aí eu vou repetir um pouco o comentário que a gente fez semana passada. Se a sua ideia é uma política externa não ideológica, uma política externa produtiva, e você tem tempo para visitar a Hungria, você também tem que ter tempo para visitar a Alemanha. Pois é. Né? Vamos combinar, é o coração da União Europeia. Sim. O mais razoável, inclusive, é você ter tempo para a Alemanha e tentar encaixar a Hungria na agenda, e não o contrário. Sim. Né? Inclusive, na Hungria, que, por exemplo, que o governo determinou que ele terá o direito de apontar ali os gabinetes de administração de universidades próximas a reitores, e coisa parecida foi determinada essa semana aqui no Brasil, e possivelmente pode ser declarada, inclusive, inconstitucional. Então, assim, a nossa crítica aqui as relações Brasil-Alemanha são importantíssimas, são enormes. Se a Alemanha, né, vai realizar um evento sobre a América Latina, convida o chanceler, teremos outros representantes latino-americanos presentes, o Brasil não estará presente, a ponto de ter um texto, né, num veículo não oficial, mas enfim, num veículo importante alemão chamado Brasil-Alemanha, o casamento acabou, e claro, faz um retrospecto desse esfriamento ainda antes, mas é algo a se prestar atenção. E se for a Alemanha, não vai postar texto do hino, tipo Deutschland über alles. Posta Califórnia über alles, do Dead Kennedy. E a outra, né, finalmente, só registrando aqui, né, que o Bolsonaro esteve no Texas, né, para receber aquela homenagem. Ele teve um encontro, inclusive, com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, um encontro que durou cerca de 1 hora, sendo que dessa 1 hora, 10 minutos foram apenas entre Bolsonaro, Bush filho e o tradutor. E eles falaram de Venezuela, falaram de Argentina. O Bolsonaro disse que, pelo semblante, ele disse que o Bush se preocupa muito com a Argentina, disse que eles têm muitas coisas em comum. E também participaram na primeira parte da reunião, né, o Paulo Guedes, o Augusto Heleno e o Ernesto Araújo, né, inclusive. E que curioso que após a conversa, né, o Bolsonaro, que sempre faz comentários elogiosos à ditadura militar, diz que os Estados Unidos têm uma democracia consolidada e que o Brasil devia se mirar nesse exemplo. Pois é.
né? E o intermédio da reunião foi realizado pelo ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Cliff Sobel, que é próximo do Bush filho, inclusive. E na quinta, ontem, dia 16, porque a gente está gravando isso aqui na madrugada, né, então já é dia 17, ele recebeu, né, o prêmio que ele deveria ter recebido em Nova York, mas recebeu em Dallas, né, num encontro com empresários e políticos nos Estados Unidos. E será que ele encontrou o J.R. Ewing nessa viagem também? Mas eles falaram de petróleo. Tá? Falaram de petróleo, Bolsonaro e Bush filho. E Bush filho que inclusive começou a carreira, né, com o petróleo, com o empréstimo do pai. Né? Porque se meu pai me prestou dinheiro, é porque eu mereci. E cabe lembrar também, né, que atualmente a família Bush faz oposição interna ao Trump no Partido Republicano, e tem que ver como a Casa Branca vai encarar essa visita aí, que foi de improviso. Foi um pouco de improviso, mas assim, pelo que eu entendi, eu não sei, tá? Eu não sabia disso, mas pelo que eu entendi, quando líderes internacionais vão ao Texas, eles costumam se encontrar com o George W. Bush. O George W. Bush costuma tentar fazer alguma coisa e tal, né? Então, talvez tenha isso, mas de fato, né, o Donald Trump passa longe de ser o melhor amigo do Bush filho. Né? Bem longe. Dos dois, né? Então, aqui tem o Jeb também. E teve, né, a questão inclusive no funeral, né, do Bush pai, né? Não vou dizer que teve ali uma polêmica, mas enfim, teve gente ali criticando a postura do Trump. E curiosamente, a pessoa mais próxima do George W. Bush durante o funeral do pai dele foi a Michelle Obama, né? A Michelle Obama, que foi ali que muitas vezes esteve próxima, enfim, consolando ele, né? Ele que fez um discurso muito emotivo. Afinal, sim, pra gente são dois presidentes dos Estados Unidos, mas pra ele era tipo o pai dele, né? Convenhamos. Então ele fez um discurso bastante emocionado, chorou e tudo mais. E finalmente, pra gente fechar esse bloco, na Argentina, o deputado Héctor Olivares, que na quinta-feira foi atingido por um tiro, né, quando o seu assessor foi morto, a gente comentou isso no último programa, ele veio a falecer no domingo, dia 12, tá? Ele que inclusive que era parte da base do governo Macri, e o presidente Maurício Macri disse que colocou todo o aparato de segurança à disposição da resolução do crime, e nós já temos 6 suspeitos, né, presos, até porque, como a gente comentou, foi um negócio bastante, né, amador. Né? E há um clã familiar de La Rioja, né, que é a mesma província tanto do deputado quanto do colega dele, né? Que também foi alvo do atentado. Que na verdade era o principal alvo. E, finalmente, os sindicatos argentinos convocaram uma nova greve geral para o dia 29 de maio, tá? Em protesto contra a inflação e contra, enfim, a situação econômica como um todo. Essa é a 5ª greve de trabalhadores contra a gestão Macri, e a Casa Rosada liberou um pacote de 2 bilhões de pesos para um pacote ali de assistência social aos sindicatos. Tá? Mas não acabou dando certo, o indicativo de greve foi adiante. Inclusive, vamos ver aqui quanto dá 2 bilhões de pesos. E nessa sexta, o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, visitará a Bolívia, uma agenda oficial, mas evidentemente que a oposição boliviana vai tentar um encontro com ele para discutir justamente as eleições que serão realizadas em outubro, e tentar aí uma mediação para cancelar, né, a candidatura do Evo Morales, que eles entendem ser ilegal. Sim, por conta do plebiscito, né, que não autorizou ele a concorrer ao novo mandato, e aí a Suprema Corte foi lá e disse que a candidatura era um direito humano que não poderia ser barrado, uma bizarrice jurídica, e autorizou isso. E só para constar, 2 bilhões de pesos dão mais ou menos 180 milhões de reais, já que atualmente, segundo o XZ.com, R$1 brasileiro vale 11 pesos argentinos.